Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espíndola Concursos. Meu nome é Guilherme e hoje vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e iniciaremos a nossa série de vídeos para o Concurso Nacional Unificado e hoje iniciaremos nosso curso gratuito de Direito Constitucional para o CNU, Bloco 8, nível médio, beleza? E assim, pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre direitos fundamentais, beleza? Assunto importante que nós começaremos a abordar hoje, tá? Então vamos dar início no nosso curso de Direito Constitucional, Concurso Nacional Unificado, Bloco 8, nível médio, vamos lá. Bom, pessoal, primeira questão aqui é um parênteses que eu faço, tá? É um parênteses aqui, que é o seguinte: o nosso edital, nessa parte dos conteúdos de direito, atribuiu o seguinte nome: noções de direito. E dentro desse tópico, noções de direito, né, dentro desse grupo, nós temos três tópicos: direito e garantias fundamentais, que é o 1, organização do Estado e direito administrativo. Beleza. E aí, se vocês observarem, o tópico 1, tá? O tópico 1 aqui seria direitos e garantias fundamentais. E a partir dele há um desdobramento em direitos e deveres individuais e coletivos, direito à vida, direitos sociais, etc, tá? Então, assim, direitos e garantias fundamentais não é exatamente assim um tópico de estudo. Ele é um grupo macro. Mas, na minha visão, antes da gente iniciar de fato aqui nesse tópicozinho aqui, que é o artigo 5º, né, da nossa Constituição, direitos e deveres individuais e coletivos, é o capítulo que inicia o artigo 5º, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre os direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, o que é importante saber para essa prova, lembrando que é uma prova para nível médio, então a gente não pode ter um nível de cobrança muito aprofundado, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeira coisa, isso aqui eu tirei da própria Constituição Federal. Se você digitar aí no Google Constituição Federal de 88 e ir listando os títulos e capítulos, você vai ver que o título 2 está escrito dos direitos e garantias fundamentais e o título 3 da organização do Estado. E se você observar, esses dois títulos da Constituição é basicamente o que o edital traz. O edital basicamente traz uma cópia do que está na Constituição em relação ao título. Isso aqui é perfeitamente normal. Então, eu acho que é um pouco importante nós definirmos alguns conceitos, algumas questões relativas à parte de direitos fundamentais. Uma questão assim mais introdutória. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa. Dentro dessa definição, tá? O que são, pessoal? O que são direito e garantia? Qual a diferença de direito e garantia, tá? E por que eu tô perguntando isso aqui? Bom, o título 2 da nossa Constituição, conforme nós vimos, e o primeiro tópico da nossa matéria Noções de Direito é direitos e garantias fundamentais, tá? Então a primeira coisa é, qual que é a diferença de direito e garantia? Pessoal, para vocês nunca esquecerem, direito, pessoal, é o fazer, é o agir, é o ir, é o vir, é o não fazer, é uma ação. Então, assim, a definição que eu coloco aqui é o direito, os direitos, né, representam as prerrogativas ou liberdades de um indivíduo em relação ao Estado. Ou seja, é o fazer, é não fazer, é ir, é vir, é a faculdade, é a opção de eu exercer alguma coisa. Isso é o direito, de maneira macro, tá? E aí, o que são as garantias? As garantias, pessoal, é basicamente aquilo que vai assegurar, que vai garantir que haja o cumprimento desses direitos. Então, se eu quero fazer alguma coisa que é o meu direito, se isso não for cumprido, eu posso invocar uma garantia que assegure esse direito.
Então, aqui na definição, as garantias são os instrumentos que asseguram o exercício desses direitos. Então, o direito é a liberdade, é a faculdade, é o fazer. A garantia são os instrumentos e os mecanismos que, vamos garantir que esse direito seja cumprido, tá? E aí, pessoal, eu coloco um exemplo aqui clássico que está presente na nossa Constituição, tá? Isso aqui está na nossa Constituição Federal de 88, tá? Ó, Constituição Federal de 88. Que é o seguinte: na Constituição Federal existe uma série de direitos fundamentais e também uma série de direitos de maneira geral. E lá existe, pessoal, o direito à liberdade, tá? O direito à liberdade. E aí, vamos supor, pessoal, vou colocar aqui uma hipótese. Suponha que você vá preso. Quando você vai preso, você tem a sua liberdade restringida. O Estado te colocou lá numa cela, numa prisão, ele restringiu a sua liberdade. Ele restringiu o seu direito de ir e vir, de fazer ou não fazer. Então, você queria ir numa padaria, você queria ir num supermercado, se você vai preso, essa liberdade, esse direito à liberdade que você tinha, ele é restringido. E aí, pessoal, sabe o que você pode fazer? Você pode entrar com uma garantia constitucional chamada habeas corpus. E essa habeas corpus vai ser um instrumento que vai garantir o direito à liberdade de locomoção. Então, se você foi preso, por exemplo, você pode ir contratar um advogado, ele vai invocar o habeas corpus, fazer um pedido de habeas corpus, e aí esse habeas corpus vai garantir o cumprimento, vai assegurar o direito à liberdade de locomoção, porque a sua liberdade de locomoção foi restringida. E, evidentemente, cabe à autoridade judiciária reconhecer ou não, aceitar ou não, acatar ou não esse habeas corpus, beleza? Isso aqui é só um exemplo, mas é para vocês entenderem o que é direito e garantia. Só que aí tem mais uma coisinha. A doutrina, pessoal, e aqui a gente pode citar o professor Canotilho, se eu não me engano, ele considera que a garantia é um direito, beleza? Dando prosseguimento. Tá, agora vamos adentrar mesmo nos direitos fundamentais. O que são os direitos fundamentais? Bom, pessoal, basicamente, os direitos fundamentais, pessoal, eles são direitos, né? Então são liberdades, são faculdades, são prerrogativas que estão garantidas pela ordem jurídica daquele Estado. Então, olha só, foi reconhecido o direito fundamental, ele é reconhecido pela ordem jurídica, ou seja, os direitos fundamentais, eles foram positivados, tá? Calma aí que você vai entender. E ele dá todas essas prerrogativas, essas faculdades, elas são dadas a todos os indivíduos para que eles possam exercer a sua vida com dignidade, liberdade, igualdade, independentemente da sua raça, do seu sexo, da sua religião. Enfim, os direitos fundamentais são esses direitos que ajudam ao ser humano, fazem com que o ser humano consiga exercer os seus direitos mais fundamentais, desde a dignidade humana. E esses direitos estão positivados, eles estão escritos na Constituição, nas leis de um determinado Estado. E aí, quando eu falo isso aqui, você pode na hora pensar assim, opa, peraí, isso aqui tá me parecendo direitos humanos. Você tá falando dos direitos do homem, tá? Ou dos direitos humanos. Lógico, direitos do homem, ou direitos humanos e direitos do homem são coisas diferentes, né? Mas você tá falando aqui que os direitos fundamentais, essa definição é muito parecida com direitos humanos. Não tá parecida? Tá parecida, porque são parecidas, tá? Elas são similares, porém são diferentes. E por que são diferentes, pessoal? Os direitos humanos, eles são universais, eles são supranacionais, eles são mais abrangentes. A gente tem aí o Tratado Internacional dos Direitos Humanos, que é algo assim internacional. Já os direitos fundamentais é algo que vão ter direitos humanos, que são direitos fundamentais,
Porém, a diferença crucial é isso aqui, pessoal. Os direitos fundamentais, eles foram positivados na Constituição daquele Estado. Então, eles foram reconhecidos pela ordem jurídica, tá? Essa é a diferença. Então, se você pegar uma definição assim mais ampla, vai parecer que os dois conceitos, né, direitos fundamentais, direitos humanos, eles são similares, tá? E realmente eles são similares, porém, eles não podem ser utilizados como sinônimos, porque eles são diferentes. Os direitos fundamentais, eles estão positivados naquele estado, naquele país, naquele local, beleza? E os direitos humanos são mais universais. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Beleza. E aí, pessoal, quando nós estudamos os direitos fundamentais, vai entrar numa parte chamada dimensões, tá? Tem alguns professores que chamam de gerações, e eu vou explicar o porquê depois. O porquê não é adequado você utilizar esse termo. E é o seguinte, o que são essas dimensões? Essas dimensões, pessoal, basicamente, elas refletem como foi a evolução, como que foi o caminhar histórico dos direitos fundamentais. E aí, pessoal, a doutrina, ela classifica os direitos fundamentais em 3 dimensões. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, tá? Então, a primeira dimensão, pessoal, os direitos que estão consagrados nessa primeira dimensão são os direitos civis e políticos. A primeira dimensão, pessoal, ela está falando da questão da liberdade. A primeira dimensão, ela está falando que a ação estatal vai ser restringida. A primeira dimensão, pessoal, fala que o Estado vai ter uma liberdade negativa, porque o indivíduo ele vai ter a liberdade de exercer os seus direitos civis e os seus direitos políticos. Vocês estão entendendo? E isso aqui, a fase dessa dimensão, é o que a gente chama de Estado liberal, que foi ali depois do Iluminismo, né? Ali na Revolução Francesa, todo aquele período extremamente importante, né, para a democracia moderna que nós temos hoje. Então, lembra, primeira dimensão, direitos civis e políticos, ocorreu ali mais ou menos no estado liberal, ali pós Revolução Francesa, mais ou menos nessa época, e traz essa ideia de liberdade, beleza? Já na segunda dimensão, a gente está falando dos direitos sociais, dos direitos econômicos, dos direitos culturais. A gente está falando aqui do Estado social, que é mais ou menos ali depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Aqui, a gente já está falando que o Estado, com E maiúsculo, ele tem que atuar positivamente. Para quê? Para que ele consiga que haja, ele faça com que haja uma igualdade material. Então, na segunda dimensão, o Estado tem que atuar positivamente para que haja uma garantia desses direitos aqui. Direito à educação, direito à saúde, que são direitos que estão ali dentro dos direitos sociais, por exemplo. Para quê? Para que atinja uma igualdade material entre os indivíduos. Aqui, pessoal, a gente está falando daquele tal do welfare state, bem-estar social. Beleza? Já na terceira dimensão, a gente vai estar falando dos direitos coletivos e dos direitos difusos. Aqui, pessoal, já é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma abrangência coletiva. Aqui a gente está falando da fraternidade. Aqui a gente está falando da solidariedade. Então, por exemplo, o que entraria aqui? Direito ao meio ambiente. Meio ambiente, entendeu? Por quê? Porque é um direito de abrangência difusa, né? É de todo mundo. Direito à água potável. São coisas, digamos assim, plurais. São coisas que atingem muita gente. Aqui a gente tenta fazer uma associação com essa questão da fraternidade e da solidariedade. Você tem que pensar no bem comum. Pensa na sustentabilidade, no desenvolvimento sustentável.
tá? Se eu faço a minha parte, eu estou ajudando o meu colega. Se eu cuido do meu lixo, se eu cuido do ambiente que eu estou cuidando dos outros. Eu estou ajudando os outros. Isso entra uma questão de fraternidade, tá? Então percebam as diferenças. E aí, pessoal, para você decorar, porque isso aqui cai muito em prova, você vai lembrar do lema da Revolução Francesa. Qual que é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então lembra disso. Primeira dimensão, liberdade, direitos civis e políticos. Segunda dimensão, igualdade, direitos sociais, econômicos, culturais, atuação positiva do Estado. Terceira dimensão, direitos coletivos e difusos, fraternidade. Beleza? Decora isso. E aí, pessoal, toma cuidado com o termo gerações, tá? Por quê? Alguns professores e até autores gostam de adotar gerações dos direitos fundamentais. Qual que é o problema disso aqui? A doutrina, parte da doutrina, ela meio que repudia esse uso de termo gerações. Por quê? Porque alguns doutrinadores consideram que usar gerações é como se você tivesse atribuindo uma sucessão, digamos assim, pensa numa linha do tempo. Você está tendo uma sucessão de eventos ao longo do tempo que seriam essas gerações. Então, opa, teve a primeira geração aqui do Estado liberal, agora a gente passou para a segunda, agora a gente passou para a terceira. E não é bem assim que funciona, porque todas essas gerações, elas estão interligadas, tá? Além disso, de acordo com a doutrina, o termo gerações traz uma ideia de rigidez dessas dimensões, entendeu? Então é mais apropriado utilizar o termo dimensão, porque dá um aspecto até assim multidimensional de que essas dimensões estão conectadas e elas de fato estão. Além disso, propicia uma visão mais holística, uma visão mais ampla. Beleza? E aí, pessoal, alguns autores consideram a quarta e a quinta dimensão, e aqui nós temos democracia, informação e pluralismo. Democracia, informação e pluralismo. Isso aqui é na visão do professor Paulo Bonavides, se eu não me engano. E existe outro doutrinador que fala sobre o Roberto Nobbio, que fala da engenharia genética, tá? Só que assim, pessoal, essa quarta e essa quinta dimensão, como não há assim, uma predominância de entendimento, tá? Eu só ficaria atento se cair que a quarta dimensão, professor Paulo Bonavides, democracia, informação e pluralismo. E o professor Roberto Nobbio fala da engenharia genética. E a quinta dimensão, muitos autores consideram como direito à paz. Beleza? Então aqui eu acho que deu pra gente matar tudo, tá? Terceira parte, características dos direitos fundamentais. Bom, pessoal, aqui, pessoal, a gente vai estar falando das características, obviamente. Então vamos lá. Primeira característica, historicidade, imutabilidade. Bom, pessoal, os direitos fundamentais, a gente tem que entender que eles evoluem ao longo do tempo. Os direitos fundamentais, eles não ficam parados, há uma evolução, tá? E por conta disso, pelo fato deles mudarem, eles são mutáveis. Por isso que a característica de historicidade e de mutabilidade, elas estão conectadas. Beleza? E aí, uma coisa muito importante. Pensa comigo, pessoal, para você nunca esquecer dessas questões aqui. Você acha que os direitos fundamentais que existem hoje na Constituição Federal de 88, pensa aí nos direitos fundamentais que tem alguma relação com o direito das mulheres. Você acha que os direitos fundamentais relativos às mulheres, que nós temos na Constituição de 88, são iguais aos que tinham lá na Constituição vigente da década de 30, por exemplo? Olha, pessoal, provavelmente não, viu? Provavelmente naquela época, os direitos fundamentais relativos às mulheres eram mais restritos, tá?
Então, perceba que os direitos fundamentais, eles evoluem, eles crescem, eles mudam, tá? Por isso que existe essa característica da historicidade e mutabilidade, beleza? Inalienabilidade. Inalienabilidade, pessoal, diz o seguinte, que você não pode alienar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não são negociáveis, tá? Em regra é isso, em regra. Porém, pessoal, existe uma exceção que a doutrina fala, que é que se houver alguma repercussão econômica, você pode negociar temporariamente algum direito fundamental. Por exemplo, direito à imagem. Você tem o direito à imagem. Suponha que um artista, ele, vamos dizer assim, aliene o seu direito à imagem para uma propaganda. Nesse caso, houve sim uma alienação de um direito fundamental, que é o direito à imagem, para a realização dessa propaganda, tá? Então esse é um exemplo de uma exceção, tá? Por quê? Porque houve uma repercussão econômica, beleza? Imprescritibilidade. Pessoal, em praticamente todos os direitos, direito penal, direito civil, etc., você tem uma característica da prescrição. Por exemplo, lá no direito penal, vamos imaginar que você teve o seu celular furtado. Uma pessoa entrou na sua casa e furtou o seu celular. Aí beleza. Aí passaram-se 20 anos, depois de 20 anos, você resolveu fazer a denúncia. Você foi lá na delegacia, falou, delegado, lá em 2024, furtaram meu celular, meu iPhone 14. O delegado vai virar para você e vai falar assim, ixi, não tem como você fazer denúncia não, já prescreveu, tá? Então, só para você entender o contexto, né? Porém, pessoal, os direitos fundamentais, não existe essa característica da prescrição. Você pode até deixar aquele direito de lado, você pode até não exercê-lo, mas não vai prescrever, não vai caducar esse direito. Ele é seu para sempre, tá? Por isso, outra característica é a da imprescritibilidade, beleza? Irrenunciabilidade, outra característica dos direitos fundamentais. Bom, pessoal, a irrenunciabilidade, ela diz o seguinte, em regra, você não pode renunciar a um direito fundamental. Tá? Você pode até deixar de exercê-lo, mas você não pode renunciá-lo. Por exemplo, você escrever uma carta e falar, eu renuncio ao meu direito de imagem, ao direito de privacidade. Você não pode fazer isso. Você não pode renunciar o seu direito. Porém, admite-se pela doutrina e também pela jurisprudência a renúncia temporária. E aí, pessoal, eu dou um exemplo aqui, claro, Big Brother Brasil ou outros reality shows. Pessoal, no caso do BBB, por exemplo, existe uma renúncia ao direito à privacidade, porém é uma renúncia temporária. Muito provavelmente, quem vai entrar para o BBB, eu tenho certeza disso, eles devem assinar um termo renunciando ao seu direito de privacidade pelo tempo que eles estiverem lá. Então, a irrenunciabilidade é a regra. Em regra, você não pode renunciar a um direito fundamental. Porém, admite-se como exceção, nesse caso, a renúncia temporária em reality shows e outros exemplos aí. Universalidade. Pessoal, universalidade é basicamente assim, os direitos fundamentais são aplicados a todos os indivíduos, sem distinção de raça, sexo, cor, nacionalidade, religião, não importa, é aplicável a todo mundo. Ah, Guilherme, eu sou um velho de 85 anos, vai se aplicar tudo a mim? Vai. Ah, Guilherme, eu sou um estrangeiro, eu vou ter direito aos direitos fundamentais aqui no Brasil? Vai. É universal, é aplicável a todos, beleza? Relatividade. Pessoal, esse aqui é extremamente importante, tá? Na minha visão, um dos mais importantes aqui. Presta atenção. A característica da relatividade, ela diz o seguinte, em regra, não existe direito fundamental absoluto, tá? O que quer dizer isso? Qualquer direito fundamental, ele pode ser relativizado, ele pode ser ponderado de maneira harmônica com outros direitos, de maneira que, se existe um direito
que vai fazer mais sentido a aplicabilidade prática dele, alguma aplicabilidade em um caso concreto, ele vai ser aplicado em detrimento de outro. Por exemplo, pessoal, no Brasil, até o direito à vida não é absoluto. O direito à vida no Brasil pode ser relativizado. Quer um exemplo? Aborto, tá? Pessoal, tá lá escrito no Código Penal. Se eu não me engano, vou até colocar aqui, ó, Código Penal, artigo 128, inciso 1 e inciso 1º e 2º, né? Lá, pessoal, nesse artigo 128 do Código Penal, fala do aborto. E aí, pessoal, no 128, inciso 1 e 2, se eu não me engano, fala do aborto necessário e do aborto sentimental. O que quer dizer esses dois casos, pessoal? Se, por exemplo, a gestante tiver com risco de vida, ela tiver ali com iminência de morrer, tiver com risco de vida, o médico pode realizar o aborto, tá? Ou seja, nesse caso, o direito à vida foi relativizado. Já no inciso 2º do artigo 128 do Código Penal, trata do aborto sentimental. Se a gestante ela tiver grávida e essa gravidez foi oriunda de um estupro, nesse caso também é factível o aborto, tá? Então, percebam que esses dois casos eles trazem na prática a relatividade de um direito fundamental que é o direito à vida. Então, pessoal, nem o direito à vida é absoluto. Porém, tome cuidado. Isso é a regra, tá? Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Essa é a regra. Porém, existem algumas exceções. A doutrina ela admite que alguns direitos, por exemplo, o direito à não escravidão, o direito do brasileiro nato não ser extraditado, o direito à não tortura, o direito ao não tratamento cruel, o direito a que não haja uma pena de caráter perpétuo. Isso aqui que eu exemplifiquei é um direito absoluto, tá? O direito à não escravidão, tá? Ninguém pode ser escravizado no Brasil, isso é absoluto, não há relativização. Um brasileiro nato não pode ser extraditado, não existe exceção, então é um direito fundamental absoluto, e assim por diante. Então, toma cuidado com isso. Mas em regra, para sua prova, os direitos fundamentais, eles podem ser relativizados. Não são direitos absolutos, beleza? Mas toma cuidado com essas exceções aqui. E indivisibilidade e interdependência, a gente pode falar dos dois juntos, é basicamente que você precisa de um direito, de um e outro, para você aplicar, tá? Não tem como eu simplesmente dividir esse direito de cá, esse direito de cá, vou usar esse aqui. Não. Existe ali uma correlação entre os direitos, tá? Os direitos fundamentais. E outra coisa importante, pessoal, é que os direitos fundamentais, eles também são aplicados para as pessoas jurídicas. Aplica-se às pessoas jurídicas. Óbvio, né? Naquilo que é cabível. Por exemplo, direito à liberdade de locomoção. Isso não é cabível a uma pessoa jurídica. Mas, por exemplo, o direito à propriedade, ele é aplicável a uma pessoa jurídica, por exemplo, dentre outros direitos. Então, se na sua prova falar os direitos fundamentais são aplicáveis somente às pessoas físicas, é errado. Pessoa jurídica também é aplicável naquilo que for cabível. Beleza? Vamos lá. Limites dos direitos fundamentais. Aqui rapidinho, pessoal. Aqui, pessoal, vamos lembrar o seguinte. Como a gente disse, os direitos fundamentais podem ser relativizados. Então, se eles podem ser relativizados, existem limites que podem ser impostos nos direitos fundamentais. Isso a lei vai trazer. Então, se um direito fundamental não é absoluto, ele pode ser relativizado, a gente pode impor limites, tá? Porém, tem uma coisa muito importante que é isso aqui. Mesmo que você limite esse direito fundamental, você precisa preservar o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Isso daqui, pessoal, é intocável, tá? Intocável. Ou seja, você pode até relativizar,
você só pode até limitar algum direito fundamental, mas o núcleo essencial, ele tem que se manter intocável, tá? Ele tem que se manter intocável, pessoal. Você não pode mexer nisso, você não pode mexer, tá? Ele tem que ser protegido, tá? Isso aqui também é chamado de teoria dos limites dos limites. Isso aqui, pessoal, se a gente aprofundar nisso aqui, dá uma aula só disso, tá? Mas só para vocês entenderem que o núcleo essencial dos direitos fundamentais, desculpa, é intocável, tá? Beleza. Eficácia, tá? Quando a gente fala de eficácia, pessoal, nós estamos falando da capacidade e do alcance que os direitos fundamentais possuem em relação à sociedade. Isso aqui é basicamente como é a proteção, como que os direitos fundamentais protegem as pessoas, o Estado, etc. E vamos lá, isso aqui cai muito em prova, tá? Dentro das eficácias dos direitos fundamentais, dentro da eficácia dos direitos fundamentais, nós temos a eficácia vertical, horizontal e diagonal, tá? E aí, pessoal, o que é a eficácia vertical? Você vai lembrar disso aqui, ó. Você vai pensar assim, no Estado, eu vou colocar essa casinha aqui como se fosse o Estado. E aqui está o indivíduo, tá? Isso aqui é uma relação vertical. Pensa que o Estado é o grandão ali, é o fortão, é o todo-poderoso. E o indivíduo está aqui embaixo, pequenininho. Então a eficácia vertical, ela trata da proteção do particular, que é um sujeito aqui pequenininho, com o Estado, que é o grandão, beleza? Eficácia horizontal. Na eficácia horizontal, eu vou continuar aqui esse desenho aqui, é o particular, é a proteção do particular em face de outro particular, beleza? Então tá aqui, ó, particular, outro particular, tá? Aqui eu tenho o Estado, e aqui o particular, beleza? Esse desenho aqui ficou meio feio, mas eu acho que vocês entenderam, né? Vocês entenderam aqui, beleza? E a eficácia diagonal também é uma proteção de um particular com outro particular. Porém, pessoal, aqui a gente está falando de relações assimétricas. O que são relações assimétricas? São relações em que um particular está em desigualdade ao outro. O que seria isso aqui? Seria relações trabalhistas. Então, um patrão e um empregado, eles são particulares, mas o patrão tem muito mais força. Então, aqui existe uma relação de desigualdade. Então, é o que a gente chama de eficácia diagonal. Entendido? Então, vertical, Estado particular. Horizontal, particular, particular. Diagonal, particular, particular, particular em relações assimétricas. E você vai pensar nas relações trabalhistas, beleza? E aí, pessoal, para a gente finalizar a aula, quais são os direitos fundamentais previstos na nossa Constituição? Pessoal, o primeiro está lá no capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Segundo direito fundamental, dos direitos sociais. Terceiro, nacionalidade. Quarto, direitos políticos. Quinto, partidos políticos. Então, pessoal, entenda que os direitos fundamentais é um grupo, é um gênero grandão aqui. E como espécie, você tem os direitos e deveres individuais coletivos, os direitos sociais, a nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos. Aí aqui, por exemplo, a gente pode... Eu vou até criar aqui um slide novo aqui, que aí vocês vão entender o seguinte, ó. Eu tô aqui e vou criar um novo slide, beleza? Olha só. Eu quero dizer o seguinte, ó. Pensa que você tem um grupo, você tem um grupo aqui, grandão, ó. E aqui você tem os direitos fundamentais. Aqui dentro, você vai ter os direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui você vai ter os direitos sociais. Aqui você vai ter
a nacionalidade. Aqui você vai ter os direitos políticos. Aqui você vai ter os partidos políticos. Beleza? Ou seja, dentro do grupo Direitos Fundamentais, você tem essa galera aqui, que é justamente o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 do título 2 da nossa Constituição Federal. Beleza? E aí, pessoal, outra coisa muito importante para a gente matar é o princípio da não exaustividade. O que quer dizer isso? Que os direitos fundamentais previstos, né, da Constituição Federal não são só esses. Existem outros. Outros que o Brasil possa vir a adotar, seja de tratados internacionais, seja do sistema que ele adote, enfim. Esses princípios, esses direitos fundamentais que estão previstos na Constituição não se exaurem ali. Podem ter outros. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a nossa primeira aula. Foi uma aula mais introdutória para a gente falar um pouquinho sobre... os direitos fundamentais antes de nós adentrarmos no tópico do artigo 5º, que são os direitos e deveres individuais coletivos, tá? Se você gostou, fala aqui embaixo, compartilha com os amigos, beleza? E aí, pessoal, a gente tem aqui, eu fiz uma aula aqui em PDF. Se você tiver interesse, tá? Eu vou estar deixando o link aqui embaixo. Essa aula aqui é escrita, né, em PDF para você ler e se aprofundar ainda mais, né, sobre direitos fundamentais. Aqui eu passo por tudo, né? Passo pela definição, passo pelas dimensões, faço algumas questões, tá? Eu fiz um total aqui, tem 22 questões aqui nesse PDF, se eu não me engano. Falo das características, enfim. É uma aulinha aqui bem completinha, bem detalhada, e ainda lá no final nós temos mais questões, né? Questões da Sesgran Rio e também questões da Sebrasp, porque para esse assunto aqui é muito limitado a Sesgran Rio. Beleza? Se você tiver interesse, manda mensagem aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até mais.